Olha aí, glória a Deus. O que mais? Intercessão. Já começou ontem, né? Nova turma. Glória a Deus. Feliz. Abra sua Bíblia. João capítulo 5, versículo 15. Evangelho de Jesus, que nos escreveu João 5, capítulo 5, versículo 15 ao 21. O texto diz assim: o homem foi contar aos judeus que foi Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também. Você pode repetir comigo? O que o Pai faz, o Filho também faz. Guarde essa frase no seu coração. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dá-la. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Porque é palpável essa glória, essa presença. É notória a Tua glória nesse lugar, a revelação das Escrituras, o caminho preparado para cada um de nós andarmos por Ele, nele, através dele nessa manhã, aonde não há mais, em nome de Jesus, incredulidade em nosso coração, aonde não há mais nenhum ceticismo, porque em Ti, Senhor, toda a verdade é revelada. E nessa manhã de domingo, esse primeiro domingo de julho, eu oro para que as mentes se abrem, entendimentos sejam agora tomados pelo Senhor, e que haja, ó Deus, palavra rema, direcionada a Jesus, aonde houver um coração queimando, uma alma sedenta e faminta, se revela agora, trazendo não somente conhecimento, mas a plenitude da Tua vontade. Porque nós entendemos, Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a própria vida. E nessa manhã, enquanto muitos se perdem, nós estamos sendo encontrados, nós estamos sendo libertos, estamos sendo direcionados a viver uma vida de milagres. Como o salmista declarou: em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós viveremos o que não é tangível, o que não é calculado. Em Deus nós vamos alçar novos voos, nós vamos nos posicionar ao exército nessa manhã, pronto para ouvir a ordem, e a ordem é essa:
Orebachei, carabacei, carabá. A tua ordem é que nós estejamos prontos, alicerçados na rocha que és Cristo. Nessa manhã, todo fundamento que não seja Cristo, tira. Nessa manhã, todo fundamento que não foi construído em cima de Cristo, que é a rocha eterna, que seja removido de nossas vidas, tirando vícios, tirando pornografia, tirando, ó Deus, palavras que não são temperadas com sal, tirando, ó Deus, mentira e engano, que muitas vezes nos tira da tua presença. Remove agora, Pai, o fundamento que o Senhor não está. Toda religiosidade, toda aparência de piedade, nós queremos entregar diante do Senhor. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Queria pedir só uma caneca com água. Oh, obrigado, meu. Meus irmãos, eu quero ministrar algo que Deus tem colocado no meu coração, não de agora, mas desde o início do ano. Mas eu vim orando e gerando isso em oração, para que o Senhor me desse clareza quanto ao tempo. E foi o tema do nosso aniversário, foi falar sobre obras maiores. E essa palavra tem queimado muito mais no meu coração. E o texto lido nessa manhã fala sobre essas obras maiores em Jesus. E falar de obras maiores nos remete a lembrar do que já foi feito. Porque não vai existir obra maior sem antes falar da obra maior da cruz, a obra maior da salvação, a obra maior do perdão que foi em Cristo Jesus. Quantos aqui já foram alcançados por essa obra maravilhosa? Obrigado, meu irmão. Obras maiores. É o próprio mestre dizendo: em mim, se creres, se pedires, farão. Não é algo que ele está falando como se não fosse acontecer. É que vai acontecer. Jesus, querido, ele veio para romper todo paradigma. Jesus é um paradigma, mas ele rompeu com todo paradigma. A gente aprende isso no carisma. E falar sobre Jesus é você aprender de alguém que nunca você vai conhecer na sua plenitude, mas que andando com ele, você passa a experimentar quem ele é. E isso é muito forte, porque o próprio Jesus é uma obra maior. Enquanto a lei trazia condenação, Jesus veio trazer libertação. Enquanto a lei só apontava o pecado, Jesus veio para mostrar o que estava de errado, mas trazer novos caminhos para nós. Não tem como falar de obras maiores que você viverá nesse mês de julho sem você ter uma base bíblica em obras maiores. Porque no passado você entende que quando Deus cria tudo com o poder das suas palavras, uma obra grande. Já pensou você falar e acontecer? Você dizer e proferir algo e acontecer? O mundo que nós habitamos, o mundo que nós contemplamos, ele foi feito pelo poder das palavras de Deus. E qual foi o resultado disso? Se tornou a existir. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz que em ti foram criadas todas as coisas. E em ti subsistem todas as coisas. Preste atenção. Não só foram criadas, como elas continuam sendo mantidas nele. Deixa Jesus dizer: eu não quero mais. Deixa Jesus descer dos seus céus. Tudo acaba, querido. Quero que você entenda que este Deus que você entregou sua vida é o Deus que tem um tempo que você acha que é tão curto, que você acha que está passando tão depressa. Esse Deus que você crê e confiou a sua vida é o Deus que te dá sabedoria para administrar o teu tempo. Que você não precisa mais orar como eu orei muitas vezes: Deus, aumenta meu dia.
Me dê 25 horas. Me dê 26 horas. Quem nunca pediu ao Senhor? Não está dando conta. Não estou dando conta. Na verdade, é somente uma falta de prioridade que nós não temos coisas que o Senhor quer que nós façamos. Mas tudo que existe, Deus criou, tudo que Deus criou, foi pelo poder da sua palavra. E Ele usou esse poder para promover vida. Você percebe que tudo que Deus faz é para gerar vida? A pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu gosto do Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento ele é carrasco. Nananina não. Uma visão distorcida que você tem. Porque se você perceber, de Gênesis até o último livro, é Deus chamando a atenção do seu povo, é Deus exortando para trazer para perto, é Deus perdoando, mas você percebe que enquanto Deus está chamando, o povo está se voltando contra o que Ele quer. Nananina não. O Deus que você ama no Novo Testamento é o Deus que, chama a nossa atenção há muito tempo. Esse Deus, tudo que Ele faz é para promover vida, gerar vida, trazer sentido na nossa vida. A existência de tudo que há é uma prova de que Deus é a própria vida. Falar de obras maiores, nós temos que entender isso, querido. Que o poder também está em nossas palavras. Se Deus fez tudo que há por meio da sua palavra, Ele também nos confiou. Provérbios 18, versículo 21. A língua tem poder sobre vida e sobre a morte. Preste atenção. Os que gostam de usá-la comerão do seu próprio fruto. Deus nos deu poder e capacidade de gerar vida por meio daquilo que falamos. Falar de obras maiores não é somente falar do que Jesus fez, mas daquilo que Ele está nos chamando para viver. E isso começa com as nossas palavras. Com aquilo que está saindo da nossa boca. O texto é tão claro quando diz: a língua tem poder. Essa palavra poder significa dunamis, ou dunamis. O significado dessa palavra é dinamite. O que é que uma dinamite faz? Explode. Aonde ela é lançada, acaba com tudo. Tem que mudar o cenário. Transliterando do original para o nosso contexto. O que Deus quer fazer com esse poder em nossas vidas é tirar toda a mentira do inferno. De que nós estamos nesse mundo e precisamos ser iguais a esse mundo. Mentira. Que nós aceitamos Jesus, descemos as águas, fomos até batizados no Espírito Santo, mas fica calado, é mentira. Você não vai mais ficar calado. Porque o que tem de gente sendo intimidada pelo inferno, dizendo: não, pastor, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro não falar mais, eu prefiro ficar no meu canto. Isso é uma intimidação. Porque Deus confiou à sua vida poder para liberar a vida. E por meio das suas palavras. O que é que nós estamos fazendo com elas? Estamos promovendo vida ou morte? Nós estamos construindo ou destruindo? Qual é o poder? Ou melhor, como você está utilizando o poder que está aqui? Aqui. Você tem a escolha: vida ou morte. Falar de obras maiores é você se colocar como alguém que tem que fazer alguma coisa. E não pense que eu e você seremos indesculpáveis. Ninguém aqui é indesculpável diante do Senhor. Primeiro porque já houve uma entrega total e absoluta pela nossa vida. E como se não bastasse a entrega de Cristo por nós, morrendo, se entregando, Ele ainda decide morar dentro de nós. Poder de Deus. E aí quando eu tenho esse entendimento, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo com tanto poder. Existe um ditado aí no mundo empresarial
no mundo que nós vivemos. E essa frase faz muito sentido. Se você quiser conhecer alguém, dê a ela. E eu concordo. Promove. Eleva um pouquinho. Exalta um pouquinho. Alguns não têm nenhuma vaidade, mas outros, de escravo, se torna chefe. Porque chefe é aquele que manda, aquele que oprime. Chefe é aquele que dita. O poder, ele só mostra como está nosso coração. Mas o poder desse mundo passa. E sabendo disso, Deus nos deu um poder que é eterno. E esse poder, querido, tem que ir na contramão desse mundo, não mudar não somente nossas vidas, como mudar quem chega perto de nós. Quem encostar em nós tem que sentir poder. Antes você dizia, não pisa no meu calo não. Antes você dizia, eu não sou besta não. Antes você podia até dizer, sou crente, mas eu não sou palhaço. Quando você tem o poder de Deus, você vive obras muito maiores por meio daquilo que você vai derramar. Quem gosta de receber de Deus aqui? Quem gosta? É bom demais, né? Gente, sabe aquele momento que você está só recebendo, só sentindo a glória? Você não quer fazer outra coisa porque está tão bom. É aqueles momentos de rendição, onde Deus está falando. Você não quer outra coisa a não ser sentir e receber mais. Mas à medida que você gosta de receber, você tem que gostar de entregar. O Espírito Santo tem me incomodado muito sobre isso. De não reter o que está dentro de mim. De não ficar só conosco aqui. Mas se é poder de Deus, tem que transbordar. E aí o texto é tão claro quando fala que os que gostam de usar a palavra, come do seu fruto. Se você se alimenta das suas palavras, que tipo de alimento você está comendo? Você poderia classificar se seria um bom alimento? Se seria algo sadio? Algo frutífero? Não há nenhuma verdade, querido, que nós podemos dizer nesse mundo que não tenha que ser dita com amor e carinho. Eu costumo dizer, eu aprendi na minha fé dizendo que a conversão do crente passa pelo bolso. Mentira. Não passa pela boca. Muita gente diz, não, só é crente quando começar a dizimar, ofertar, quando deixar Deus tocar no bolso. Pode fazer até sentido. No processo da conversão, você é um avarento, mas quando entrega sua vida a Cristo, você diz, Deus, eu não sirvo mais ao dinheiro, eu sirvo ao Senhor. O dinheiro não vai mais me dominar, eu vou ofertar e vou dizimar. Isso faz parte. Mas, meu irmão, a conversão passa pelo que nós proferimos. Porque se a boca fala do que está cheio o coração, eu preciso mostrar a minha conversão por meio daquilo que eu estou falando. E se eu, em pleno século XXI, conhecendo o Evangelho, tendo esse poder acessível, eu ainda estou dizendo, eu ainda estou pregando que não vale a pena viver, se eu ainda estou dizendo que a vida é só sofrimento, você não entendeu, eu não entendi o Evangelho. Não estou entendendo. Obras maiores passam primeiro pela nossa boca. Para quando você for liberar uma palavra, ela ser igual ao provérbio, como maçãs de ouro em salvas de prata. Algo valioso, algo que tem valor. Falar de obras maiores é sermos remetidos ao passado. Se Deus usou o poder das suas palavras para criar, nós vamos usar também. A partir de hoje, desse mês de julho, nós vamos contemplar situações totalmente contrárias.
Mas pelo entendimento que nós estamos recebendo essa manhã, nós vamos chegar em nossas casas, vamos dizer, olha, isso pode estar acontecendo, Senhor, mas a tua palavra me diz totalmente o contrário. Deus não me deu filhos para perdição. Quantos creem nisso? Essas escolhas são deles. Essa escolha pertence a eles. Nossos parentes, nós não podemos tomar decisões por eles. Mas se eu creio no poder da palavra, eu vou dizer, Senhor, a tua palavra diz que eu e minha casa. A tua palavra diz que se eu crer, eu vou ver a tua glória. E também diz mais, que bem-aventurados os que não viram, mas creram em ti. É sobre isso, querido. É você viver nesse entendimento de que não é o que você está vendo, é o que você está alimentando e crendo. Obras maiores. Jesus dizendo, vocês farão obras maiores. Falar de obras maiores me lembra também de Deus, quando tirou aquele povo de um cativeiro. Quando a potente mão de Deus realizou aquela obra de libertação, tirou aquele povo da escravidão, trouxe uma identidade. Fala comigo, identidade. Quem aqui tem algum documento de identidade? RG, CNH. Vocês podem até não gostar da foto. Muita gente deu risada, né? Porque parece que é uma luta espiritual, gente, para tirar essas fotos, né? Você pensa que está arrasando, mas quando chega, errou. Você tem uma identidade aqui nesse mundo. Você tem um número. Você tem um registro de que você faz parte desse mundo. No mundo espiritual não é diferente. A tua identidade era aquela. Com a blusa listrada, tirando foto assim. Aí Jesus entra, né? Jesus vai lá, se coloca na frente e de escravo, de condenado, o texto vai dizer que ele transporta. Aqui estava a prisão, ele transporta. Isso é muito louco, né? Mas é o nosso Deus. É algo instantâneo. Aquilo que era prisão agora se tornou liberdade. Ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. E por que ele nos transporta? Para começarmos a andar em novidade de vida e a realizar obras maiores. Antes você era escrava de uma tela, antes você era escrava de uma série, antes você era escrava de uma novela. Agora não, você agora é filho liberto do seu amor. Quem é filho liberto aqui? Foi a identidade que ele nos deu. Deus tirando esse povo e dando identidade, tornando eles um reino sacerdócio. Porque o que Deus faz é para confundir mesmo. Como é que um povo que era escravo ontem, hoje reina, não somente aqui nessa geografia, mas agora reina nas nações. Está crescendo, está avançando. Jesus é propagado, porque Deus faz é assim, querido. Ele chama o que não é para confundir os que são. Ele fez isso comigo, com você, obras maiores. Eu quero que você entenda nessa manhã que Deus só está refrescando a tua memória. Quem é você? Qual a tua identidade de filho? E aí você vai baixar a cabeça com essa situação? Você vai dizer que não muda porque está cansado de viver todos os dias a mesma coisa? Não! Você vai começar a lembrar que identidade de filho não se perde, mas se vive. Quem tem identidade, você pode até perder estar aqui. Então, mais ou menos, né? Está aqui, você pode até perder, mas o sistema já tem seu nome,
O sistema já tem seu CPF, o sistema já tem seu endereço, porque você não perde aquilo que é seu. E porque no mundo espiritual a gente vai perder o que Deus já conquistou naquela cruz. Deus te trouxe essa manhã só para te lembrar de que identidade não se perde, mas se vive. Que escravidão é essa? Que luta é essa que você pensa que não vai acabar? Ah, querido, não é isso que vai te definir, sabe por quê? Porque você foi chamado para viver obras maiores. Quantos creem nisso? Povo, reino e sacerdócio. O resultado disso, Deus foi conhecido. Tudo que Deus fez, as pessoas falavam, que é isso? É o Deus de Israel. Quem é esse povo? É o povo do Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de gerações. O que está acontecendo? O povo ficava com temor quando sabia que o povo de Deus estava se aproximando de um lugar. Deixa eu te dizer, nenhuma tentação, nenhuma luta pode tirar de você a autoridade que o céu já te deu. Está passando por luta, você carrega um nome que é maior do que o seu nessa terra, o nome de Deus. É deserto, não tem problema. O nosso Deus, Ele é especialista em visitar desertos. E não somente em visitar, mas mudar o cenário. Maiores. É você entender, querido, que não viver isso é pecado. Você não viver maravilhas, sinais. Você não viver o que está escrito. Você está distante das Escrituras, porque é a Bíblia que nos garante. Não estou falando de fogueira santa, não estou falando de entregar tudo, não estou falando de coisas que o homem tenta plantar no meio da igreja. Eu estou falando de um evangelho que me permite viver o infinitamente mais de Deus. E esses dias eu disse, Senhor, eu não aceito viver menos do que isso. Ah, está colocando Deus à parede, pastor. Não. Porque Ele mesmo me garantiu que em Cristo eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, querido. Ele me garante isso. Então eu vou viver de qualquer forma. Vou viver como filho, como herdeiro, como aquele que vai herdar a eternidade. Você crê nisso? Você recebe isso? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque Ele merece. Você está caminhando nessa revelação? Ou ainda está preso na sarjeta da culpa, do remorso? Ou talvez você ainda está naquela situação lá, na autocomiseração. Tadinho de mim. Eu não presto. Eu não sou nada. Estava falando isso lá dos novos membros. Gente, tenha maturidade para entender em que você é bom. Para que Deus te chamou nessa terra? Porque nós somos criados, eu particularmente, a minha fé foi alicerçada numa igreja que tem uma cultura de que você não pode receber elogio não, porque os elogios vêm do cão. E aí toda vez que eu terminava de pregar, de ministrar, meu irmão, meu irmão, Deus falou muito comigo por meio da sua vida. Sabe o que eu fazia? Eu fechava a cara a pessoa, virava as costas e saía. Mal educado. E eu fui entendendo que o que nós dizemos, o que nós falamos de obra de Deus, está aqui, tocar, cantar, é feita por nós. Deus escolheu isso. A obra de Deus que nós chamamos é feita por homens. E não tem nenhum problema você fazer algo e
ser reconhecido diante dos homens, desde que o seu coração não esteja nisso. Mas não tem nenhum problema. Alguém chegar para você assim, você canta bem, você toca bem, você prega bem. Ô, meu irmão, muito obrigado, Deus é bom. Deus é muito bom. E vem aquela falsa modéstia. E aí a pessoa cresce na caminhada cristã, a glória é de Deus. Ô, gente, chatice. Eu sei que a glória é de Deus, mas reconheça quem você é no reino. Se valorize. Sabe por quê? Porque quando você está no mundo, você entrega sua carne, seus membros, sua mente, sua boca, sua voz. Você entrega tudo para o inferno. E aí quando está na igreja, você vem e entrega para o Senhor. E a glória vai ser do Senhor sim. Mas você tem que reconhecer em que Ele está te usando, em que Ele quer te usar. Em nome de Jesus, que essa autocomiseração sai de nossas vidas. Porque a glória sempre será de Deus. Pastor, que igreja linda, pastor. Você teve coragem. Ô, meu irmão, Deus nos deu coragem. Ontem eu falava com alguns irmãos. Irmãos, quem fez essa reforma não foi eu. Fique bem claro isto. Não foi eu que fiz a reforma. Foi nós. Fomos nós. Eu só passei para vocês o que Deus falou comigo e nós fizemos juntos. Não existe um homem aqui, existe uma igreja que tem o poder dos céus, que entende o seu papel nessa terra e que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra essa igreja. Não é sobre um nome, é sobre o nome que está acima de todos os nomes. Mas quem fez foi a igreja, quem ofertou foi você, quem dizimou foi você, quem está pagando o carnê é você. Meu irmão, eu não perdi nenhuma noite de sono com essa reforma, não. Eu não deixei de pagar minhas contas para fazer essa reforma, não. Eu fiz o que você também fez. Orou, contribuiu. Mas você percebe que as obras maiores, elas são feitas, sim, por meio de um povo que se posiciona. E se Deus fez isso em um mês, porque a reforma todinha, a execução foi um mês, ganhamos de Neemias. Neemias foi 52 dias. Mas Lagoinha, Juazeiro do Norte foi em 30. Amém? O pessoal passa aí, o pessoal da caminhada. Fica te procurando. Cadê a igreja? Cadê a igreja antiga? Não, agora a igreja é reformada. Agora o povo de Deus teve essa vitória. É sobre isso, querido. Se Deus está fazendo isso aqui, entenda outra coisa, muito importante. Deus não vai fazer nada nessa casa que não faça primeiro na sua casa. Deus não vai fazer nada neste lugar se não começar primeiro na sua casa. Está prosperando essa igreja? Sua casa está sendo prosperada. Está reformando? Sua vida está sendo reformada. Está salvando novas vidas aqui? A sua casa também tem salvação. Perceba que é algo que acontece aqui e lá. E o que você faz aqui é só reconhecer o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Obras maiores. Antes, o Deus Eloí, Rafá, o Shalom, o Adonai, o Jirê, se manifestava sobre, agora é dentro de nós. Obras maiores. O Espírito vinha, pairava sobre a face, visitava. O irmão ia lutar, o Espírito vinha sobre ele. Foi assim com Sansão, foi assim com Davi,
foi assim com tantos juízes, que o Espírito vinha sobre. Muitos reis eram levantados e o Espírito vinha sobre. Mas perceba, a obra maior que nós vivemos agora, o próprio Jesus falando que do nosso interior fluiria rios de águas vivas. Coloca a mão assim, ó. Aí tem uma fonte. E fonte não é algo parada, não. Fonte é algo corrente, que se move, que ora por você, que mexe em você. Está nas tuas entranhas. É intrínseco isso. Você pode sentir rios de água viva. Antes era sobre, mas agora está dentro de mim. Está se movendo em mim. Olha que privilégio. Ele vinha, usava, se retirava. Mas agora ele mora dentro, querido. Está dentro. Obras maiores. E sabe o que isso significa? Na hora da tentação, você vai dizer, não, eu não vou ceder, porque Ele está dentro de mim. Na hora de você ser desonesto, você vai dizer, não, porque Ele está dentro de mim. Não é consciência pesada, não. É Espírito Santo mesmo. É isso que nos torna ser diferentes. Obras maiores. É ter Ele constantemente, 24 horas. Acorda, Ele fala. Come, Ele fala. Dirige, Ele fala. Vai fazer um pagamento, Ele fala. Ele está vivo, Ele não está morto. Ele não está morto. Mas Ele está aqui. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo foi: meus irmãos, não apagueis o Espírito Santo, porque se você apagar, você vai se governar. Porque quem apaga o Espírito Santo se governa. Quem se governa se quebra. Porque nós não fazemos nada direito. Não está mais sobre, está dentro de nós. Essa fonte. E essas obras, querido, maiores que Jesus anuncia. Quero orar em cima disso. É uma continuação do que Ele já começou. Tem que diz, nós vamos ser maior do que Jesus? Como assim? Não é maior do que Jesus, é continuando o que Jesus começou. Perceba que antes Jesus estava naquela geografia. Hoje o Evangelho está em todo o mundo. Maiores. Chegaram para mim esses dias, pastor, nossa igreja não tem ninguém que é curado na hora. A gente assiste os cultos na internet, em outras igrejas. Osso cresce. Ouvido é destampado. Olhos são abertos. Pastor, por que na nossa igreja não está acontecendo isso? Eu disse, meu irmão, eu não sei você, mas todo dia eu vivo um milagre. O problema é que você está querendo ver o que primeiro você precisa sentir dentro de você. Não é sobre a placa da igreja. Igreja tal tem cura. Igreja tal consegue a casa própria. Igreja tal... É porque tem... Agora você pode escolher a igreja que você quer frequentar, porque lá tem um objetivo. Aí quando eu abro as escrituras, eu vejo Jesus falando exatamente isso. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que o pai vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Vamos dizer juntos? O filho também faz. Eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus? Assim como o filho não faz nada se o pai não fizer. Não faz sem ver primeiro. Eu vi nele e eu vou viver nele.
Obras maiores não é ser maior do que Jesus, é continuar o que Jesus começou aqui na terra. Não exclui quem Ele é e nem o que Ele fez, mas está te chamando a ser um participante do maior mover de salvação e cura que esta terra já experimentou. Quantos creem? Você entende que é um convite? Por isso, querido, que nós falamos no nome de Jesus. Você pensa que no nome de Jesus é para aumentar a oração? Você acha que nós falamos tudo no nome de Jesus porque fica mais bonita a oração? Não. É porque só acontece se for por meio dele. Através dele. E essa revelação é tão clara para o apóstolo Paulo. E hoje o Senhor traz isso no meu espírito. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. Você pode dizer isso? Nele nós existimos e nele nos movemos. É para isto que Deus está nos chamando nesse mês de julho. A nos mover no sobrenatural de Deus. Domingo passado teve pessoas sendo batizadas aqui no Espírito Santo, querido. Isso não é coisa quadrada não, isso é o reino de Deus. Tem crente que se assusta quando vê o outro falando em línguas. Quando vê o outro caindo. Não se assuste com aquilo que é eterno. É uma igreja, tantas igrejas aí na pegada coach, né? Tudo bonito, bacana, palavras de prosperidade. Mas quando entra na prática do Espírito, o povo estranha. Porque o coach prega isso daqui. Que você pode, que você mentaliza. E se você mentalizar, acontece. Não, querido. O que faz acontecer é no nome de Jesus. É pelo poder do Espírito Santo. Eu já fui em tantas palestras. Umas coisinhas bacanas. Todas elas visualize o quadro dos sonhos. Escreve o quadro dos sonhos. Põe na sua parede. Assim que você acordar, vai estar lá. O retiro. Qual é o nome daquela viagem lá de navio que a gente faz? O cruzeiro. A Disney para os seus filhos. A Torre Eiffel. Está lá o quadro dos sonhos. Todo dia você acorda igual um Resident Evil, né? Vidrado, zumbi. Porque enquanto não acontecer, você não sossega. Aí você encontra Cristo. E entende o que Jesus fala. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Querido. Choca. Porque nem tudo vai sair do nosso jeito. Glória a Deus por isso. Nem tudo que você planeja vai acontecer. Glória a Deus por isso. Nem tudo que você sonhou para a sua vida vai acontecer. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. E isso paralisa muita gente na fé. Se frustra, chuta o balde, chuta o pau da barraca e diz que Deus não ouve, Deus não se importa, porque não comeu caviar, porque não foi para Gramado para o Natal de Luz, porque não fez a viagem dos sonhos. Obras maiores é você estar disponível para viver tudo que você não projetou. Está com 6 meses que eu estou aqui em Juazeiro. Em resumo, sabe o que eu faria? Tudo outra vez. Não estava nos meus planos, nem sequer passava pela minha cabeça de abrir mão de tudo. Mas quando eu entendi que o que Ele tem para mim é muito melhor, eu só disse: eis-me aqui. Deus quer fazer isso com você também. Deus quer fazer na sua casa também. De não ser mais um dependente da fé dos outros. De não ser mais um sanguessuga da fé.
ou de não ser mais um consumidor de culto, um consumidor de palavras, de vigílias. Sabe o que é um consumidor? Que só recebe. E aí Deus está te chamando para ser agora um gerador. Nesse ambiente, nessa casa, nesse lugar que Ele te colocou. Posso ouvir um amém? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Dando uma salva de palmas para Jesus. Eu quero orar por você. Porque é no nome de Jesus que nós vamos realizar tudo isso. Se eu abrir meu coração para você agora, que está no meu coração para fazer ainda esse ano, você vai dizer, esse pastor é louco. Esse pastor não tem noção. Acabou a reforma agora. Meu irmão, não se limite, tá? Deus já fez, está bonito, está bom, está confortável. Se prepare. Se prepare. Porque Deus não só abriu o mar, Deus não só fez o povo passar a pés enxutos, como Ele deu novas terras, novas vitórias, conduziu o povo a novos ambientes, e é o que está sobre essa igreja. Deus vai fazer coisas poderosas. Vamos adorar o Senhor. Fecha teus olhos. Isso. Nesse clima de adoração.